Olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de estruturas algébricas. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre algumas propriedades elementares dos homomorfismos de grupos, e essas propriedades nós vamos usar elas livremente durante todo o nosso curso, quando nós formos falar em homomorfismos. Tá? Então, são propriedades bem elementares mesmo, mas que eles têm uma importância tremenda para você poder fazer o estudo. Então, sempre que nós quisermos usar essas propriedades, nós vamos usar elas de maneira bem livre, sem ter que ficar citando toda hora, por causa de uma propriedade temos isso, ou tá. Então, nós vamos ir utilizando essas propriedades. Assim como nós já tínhamos as propriedades elementares dos grupos, né? Então, o inverso, por exemplo, do produto é o produto dos inversos, você tem que trocar a ordem deles, e assim por diante. Então, várias outras propriedades elementares dos grupos, e a gente utiliza elas assim de maneira bem livre, né? E nós vamos fazer isso também com os homomorfismos. Tá? E esse é o objetivo, então, da aula desse vídeo, dessa aula. Tá? Então, vamos à primeira proposição. Então, vamos pegar G e H, dois grupos. A identidade de G, eu vou denotar ela por E. E a identidade do H, eu vou denotar ela por E'. Tá? Eu vou pegar φ de G em H, um homomorfismo. Então, nós temos três propriedades elementares. A primeira delas, a φ do elemento neutro de G é igual ao elemento neutro do H. Essa é a primeira propriedade que aparece aqui. A segunda, a φ aplicado no inverso de x é φ de x inverso, ou seja, a φ leva o inverso de x na imagem de x inverso. É como se a φ ela expulsasse o menos 1 ou trouxesse o menos 1 de volta para dentro do argumento quando ela quisesse. Tá? Então, essa aqui é uma propriedade muito interessante. Essa realmente é uma propriedade interessantíssima dos homomorfismos. Leva o inverso no inverso da imagem. Tá? E, finalmente, a φ de qualquer potência de x é a potência φ de x elevado a n. Isso para qualquer x em g e para qualquer n inteiro. Tá? Então, é como se ela expulsasse o n ou trouxesse o n de volta para dentro do argumento quando ela quisesse. Tá? Então, essa é uma propriedade também bastante interessante dos homomorfismos de grupos. Lembrando que aqui, ó, x elevado a n, quando o n é positivo, é x operado com x n vezes. Se o n for negativo, então você tem x a menos 1, operado com x a menos 1, módulo de n vezes. Né? E se o n é zero, aqui dá o elemento neutro. Tá certo? Então você tem essa propriedade. Você pode pensar que isso aqui é bastante trivial, mas não é tão trivial assim, porque o homomorfismo, a princípio, ele só abre dois elementos. Ele abre o produto de dois elementos, e não o produto de três. Tá? Então não está definido que φ de A vezes B vezes C é igual a φ de A vezes φ de B vezes φ de C. Isso não tá, a definição não fala isso. A definição de homomorfismo fala φ de AB é φ de A operado com φ de B. Só, para dois elementos. Então aqui você tem que mostrar que de fato isso daqui acontece. Eu sugiro, eu não vou fazer essa terceira propriedade aqui, vai ficar como exercício. A minha sugestão é que você separe em duas etapas. Primeiro, quando o n é maior ou igual a zero, e faça por indução. E depois use isso para mostrar que isso daqui acontece quando o n for um número negativo. Mas vamos ao item I, vamos mostrar o item I. Bom, a φ do elemento neutro operado com a φ do elemento neutro, isso é igual a φ do elemento neutro operado com o elemento neutro, porque a φ é um homomorfismo. Tá? Mas o elemento neutro operado com o elemento neutro dá o elemento neutro, portanto dá isso daqui. Tá? Agora, isso daqui é a mesma coisa que o elemento neutro de H operado com a imagem do elemento neutro de G. Então isso daqui de fato acontece. Bom, agora você pode aplicar a lei do cancelamento, pode cancelar esse elemento com aquele elemento de lá, e você vai ter então que o φ de E é igual ao E'. Tá? Então, de fato, a primeira propriedade vale. Para a segunda propriedade, nota o seguinte, ó, φ de x operado com φ de x a menos 1, isso é φ de x operado com x a menos 1. Por que isso?
Porque a φ é um homomorfismo. A φ é um homomorfismo. Mas isso daqui dá o elemento neutro. E pelo item I, o elemento neutro é levado no elemento neutro. Se você trocar esses dois camaradas de lugar, se você operar φ de x inverso com φ de x, fizer aqui, troca eles de lugar, isso também vai dar o elemento neutro. Tá? Moral da história. O que eu estou te dizendo aqui? Que a φ de x a menos 1, ela é o inverso do φ de x. Claro, esse elemento aqui, da direita, é o inverso do elemento da esquerda. Ora, mas quem é o elemento inverso da esquerda? É φ de x a menos 1. Então você tem isso daqui. Então, φ de x a menos 1 é igual a φ de x a menos 1. Tá? Então, a φ leva esse elemento, o inverso de x, na imagem de x inverso. E, como eu já falei antes, o item 3 vai ficar como exercício. Então, essas três propriedades aqui, elas são bem elementares, e essas aqui, nós vamos usar ela com bastante frequência daqui para diante. Então, como nós já sabemos, que nós acabamos de ver, o elemento neutro do domínio é sempre levado no elemento neutro do contradomínio por qualquer homomorfismo. O elemento neutro vai parar no elemento neutro. O que pode acontecer? Pode acontecer de outros elementos do domínio irem parar no elemento neutro do contradomínio via um homomorfismo. Será que isso pode acontecer? E a resposta é sim. Observa, por exemplo, o homomorfismo que leva cada número inteiro no Z6, que pega cada inteiro e leva na classe módulo 6. É essa função. Nós vimos no vídeo anterior que isso aqui é um exemplo de homomorfismo. Se você calcular, detalhe, né? A φ de 0 é 0 barra. Isso é claro porque homomorfismo leva elemento neutro em elemento neutro. Agora, esse homomorfismo leva o número 6 também na classe do zero, porque 6 barra módulo 6 é 0. A φ do menos 6 também é 0 barra, porque menos 6 módulo 6 é 0. Tá? Então, φ de menos 6 é 0 barra. De um modo geral, essa f, ela leva qualquer múltiplo de 6 no 0 barra. Então, vários elementos, uma quantidade absurda de elementos dos inteiros estão levados no zero. Ou seja, há infinitos números que vão parar no zero. Então, todos os múltiplos de 6 vão parar no zero. Então, não é só, algumas vezes, não é só o zero ou o elemento neutro do domínio que vai parar no elemento neutro do contradomínio. O que a propriedade anterior diz é o seguinte: pelo menos o elemento neutro do domínio vai parar no elemento neutro do contradomínio. Isso é certeza, mas pode ter muito mais gente indo parar no elemento neutro do contradomínio. E esse exemplo mostra isso. Considera outro exemplo. Nós já vimos a função φ, que vai dos complexos não nulos nos inteiros positivos, que pega cada complexo não nulo e leva no seu módulo, isso é um epimorfismo. Esse é um dos exemplos que nós vimos no vídeo anterior. Tá? Então, isso você tem, que é um homomorfismo sobrejetor. Cada elemento que está no S1, quem é o S1? São exatamente os números complexos que têm módulo 1. Todos esses sujeitos, todos os elementos que têm módulo 1, eles vão parar no elemento neutro desse grupo multiplicativo aqui. No grupo multiplicativo dos reais positivos. Então, esses dois exemplos nos mostram o seguinte, que não é só o elemento neutro de um grupo que vai parar no elemento neutro do outro grupo, via homomorfismo. Pode haver mais gente indo parar no elemento neutro do contradomínio. Tá? Além disso, observe o seguinte, o conjunto dos elementos do domínio que são mapeados no elemento neutro do contradomínio, nos dois exemplos,
Isso é um subgrupo do domínio. Do domínio. Olha só. Vamos pegar a F aqui. Quais são os elementos do domínio que vão parar no elemento neutro do contradomínio? Todos os múltiplos de 6. Ora, o conjunto formado pelos múltiplos de 6, isso é um subgrupo do grupo dos inteiros com adição. Quem são os elementos dos complexos não nulos que vão parar no elemento neutro desse grupo multiplicativo aqui? São todos os elementos que estão no S1, ou seja, todos os elementos que estão na circunferência de centro na origem e raio 1 do plano complexo. Todos aqueles elementos, que a gente já chamou isso em aulas passadas de S1. E nós já mostramos que esse S1, com a multiplicação, é grupo, é subgrupo daqui. Nós já mostramos isso. Então, de fato, o conjunto dos elementos do domínio que são levados no elemento neutro do contradomínio, isso de fato é um subgrupo. Nesses dois exemplos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos inspirar nesses dois exemplos e nós vamos definir um novo subconjunto do domínio. Que subconjunto vai ser esse? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar dois grupos, G e H, e φ de G em H um homomorfismo. Nós vamos definir o que nós chamamos de kernel ou núcleo de φ. Quem é o kernel ou o núcleo de φ? São todos os elementos do domínio que vão parar no elemento neutro do contradomínio. Vamos colecionar todos. Colecionando todos eles, isso nós vamos chamar de kernel ou então de núcleo do homomorfismo. Tá? Bom, pela propriedade elementar anterior, pelo item I, nós já sabemos que o elemento neutro do grupo G vai parar no elemento neutro do grupo H. E, portanto, tem pelo menos uma pessoa dentro do núcleo, o elemento neutro. Então, o elemento neutro sempre está no núcleo. Sempre está no núcleo. Ah, elemento neutro de quem? O elemento neutro do grupo G. O kernel, o núcleo de um homomorfismo, é formado por elementos do domínio. Então, isso aqui é um subconjunto do domínio. E ele é não vazio, porque o elemento neutro do grupo G está aqui dentro. Ele satisfaz essa propriedade aqui. Além disso, se você pegar A e B dentro do núcleo, então você tem o seguinte. Ó. O que é φ de A operado com B a menos 1? O que é φ de A, B na menos 1? Como a φ é homomorfismo, isso dá φ de A operado com φ de B a menos 1. Isso aqui está faltando um igual, tá? Isso é igual a φ de A operado com φ de B a menos 1. Por que isso acontece? Por causa do item I da propriedade anterior. Lembra que eu falei para vocês? O homomorfismo expulsa o menos 1 ou traz o menos 1 de volta para dentro do argumento, caso ele queira. Tá? Então, aqui está faltando igual, tá? Então, isso daqui é igual àquilo lá. Agora, φ de A, quanto que é φ de A? Ora, se o A está no núcleo, φ de A é o elemento neutro do H. Quem é o φ de B? φ de B é o elemento neutro do grupo H. Então, isso aqui vai dar elemento neutro do grupo H operado com o elemento neutro do grupo H a menos 1. Porque aqui φ de B é o elemento neutro. φ de B a menos 1 é o elemento neutro a menos 1. Isso daqui está exatamente o elemento neutro do H. Moral da história. O produto de A com B inverso, isso pertence ao núcleo. E, portanto, o núcleo é um subgrupo do grupo G. Tá certo? Por uma proposição que nós vimos lá atrás, que caracterizava subgrupos de um grupo. Então, isso é um subgrupo. Mas tem mais. Tem mais. O núcleo, ele não é só um subgrupo. Nós vamos mostrar agora que ele também é um subgrupo normal. Além de ser subgrupo, ele é normal. Tá? Então, ele já é subgrupo, nós acabamos de ver que ele é um subgrupo. E agora nós vamos mostrar, então, que ele é normal. Que ele é um subgrupo normal de G. Para mostrar que ele é um subgrupo normal, vamos pegar um elemento A, que está no núcleo, e um elemento G qualquer do nosso grupo.
Queremos mostrar, eu não escrevi aqui, mas nós queremos mostrar que esse sujeito, G na menos 1, nós queremos mostrar que isso está no núcleo. Para estar no núcleo, esse elemento aqui, esse elemento estará no núcleo se a φ dele for um elemento neutro. Certo? Então nós vamos querer mostrar isso. Então vamos lá. A φ desse produto é φ de G operado com φ de A operado com φ de G a menos 1. Agora, φ de G a menos 1, você pode expulsar o menos 1, lembra? Então você pode escrever assim, φ de G a menos 1. Mas por que apareceu o E' aqui? Ora, porque o A está no núcleo. Se o A está no núcleo, a φ dele é o elemento neutro do grupo H. Certo? Então o que você vai ter? φ de G, que está em H, elemento neutro de H, φ de G a menos 1. Ora, esse produto aqui vai dar o elemento neutro, porque esse sujeito vai se cancelar com esse daqui. O elemento neutro some, né? Esse elemento é o inverso desse de lá. Então, quando você fizer o produto dos dois, isso vai dar o elemento neutro de H. E, portanto, G na menos 1 está no núcleo. Se ele está no núcleo, nós temos o resultado provado. Vamos dar um exemplo. Vamos considerar, então, N um subgrupo normal de um grupo G e vamos pegar o homomorfismo canônico que leva cada G em sua classe. Tá? O núcleo desse homomorfismo canônico é o próprio N. Por quê? Porque, olha só, a classe de X é igual à classe do elemento neutro se e somente se o X está no N. Nós já vimos isso lá atrás. Nós já vimos isso em alguns vídeos lá atrás, quando nós estávamos falando sobre subgrupos normais, aquelas relações de equivalência que nós definimos lá, e assim por diante. Então, isso daqui, a classe do X é igual à classe do elemento neutro se e somente se o X está no N. Quem vai ser o núcleo, então? Observe, por definição, o núcleo de φ, ou o kernel de φ, são todos os elementos de G, tal que φ de X é o elemento neutro do grupo do contradomínio. O elemento neutro do contradomínio. Ora, o elemento neutro do contradomínio é exatamente a classe do elemento neutro. Então, quem é o núcleo? São todos os elementos de G, tal que a classe de X é igual à classe do elemento neutro. Quando que isso aqui é igual? Quando a classe de X é igual à classe do elemento neutro, se e somente se o X está no N. Então, isso aqui é N. Tá? Então, do homomorfismo canônico, o núcleo é exatamente o N. Outra. Para o homomorfismo determinante, que vai do GLN no R estrela, né, nos reais não nulos, né, quem vai ser o núcleo da função determinante? Serão todas aquelas matrizes que têm determinante 1. Ora, as matrizes que têm determinante 1, nós chamamos isso de SLNR, que nós já vimos lá atrás, que é um subgrupo também do grupo das matrizes reais com determinante diferente de zero. Além disso, se você pega o homomorfismo que vai dos complexos não nulos para os reais positivos, que leva cada número complexo não nulo no seu módulo, o núcleo serão aqueles números complexos não nulos cujo módulo é 1. Ora, os números complexos não nulos cujo módulo é 1, isso nós chamamos de S1, ou seja, são aqueles números complexos que estão sobre a circunferência de raio 1 e centrada na origem, lá no plano complexo. Agora observe o seguinte, ó, o que nós acabamos de ver? Que todo homomorfismo de grupos determina para nós um subgrupo normal do grupo G, do domínio. Todo homomorfismo determina um subgrupo normal do domínio. Quem é esse subgrupo normal? Exatamente o núcleo, que nós acabamos de ver. Será que nós podemos determinar com a φ um subgrupo do H? Será que dá? A resposta é sim. E a resposta é o mais óbvio possível. É a imagem. Nós dificilmente pensamos no conjunto imagem, né? Mas ele é extremamente importante dentro dentro das funções, né? Quando você estuda funções. Então nós vamos considerar agora a imagem
de φ. Claro que a imagem de φ, ela é um subconjunto do contradomínio. Tá? Observe o seguinte, que o elemento neutro do H, o elemento neutro de H, é exatamente a imagem do elemento neutro de G. Ora, mas a imagem do elemento neutro está na imagem de φ. Então, a imagem de φ, ela é não nula. Quem está na imagem de φ, pelo menos o elemento neutro de H está lá. Além disso, se você pega dois elementos na imagem, por exemplo, você pega o φ de A e o φ de B. Eles são elementos da imagem, porque a imagem é assim, né? Na imagem de φ só tem φ de x, onde x pertence a G. Então eu pego dois elementos, φ de A e φ de B, que estão na imagem. Quanto que vai dar esse produto aqui? Ó, φ de A operado com φ de B a menos 1, isso é φ de A operado com φ de B na menos 1. Isso daqui é φ de A, B na menos 1. Nessa primeira igualdade aqui, ó, nessa primeira igualdade, nós usamos a propriedade elementar que nós acabamos de ver. Nessa segunda igualdade aqui, nós usamos o fato da φ ser homomorfismo. Tá? Então, aqui nós usamos o fato de ser homomorfismo. Bom, mas esse elemento, ele está na imagem de φ. Ele é a imagem de alguém, então está na imagem de φ. E, portanto, a imagem ela é um subgrupo. Outra coisa, se a φ for sobrejetora, ou seja, quando o grupo G for igual à imagem, então a imagem de φ ela vai ser normal. Eu escrevi aqui claramente só para te provocar. Eu quero que você mostre isso daqui. Eu quero que você mostre que a imagem de φ, de fato, é um subgrupo normal de H quando a φ for sobrejetora. Quando a φ não for sobrejetora, você não vai ter essa propriedade aqui de normalidade. E agora, uma série de exercícios para vocês treinarem aí na sua casa. Considere, então, φ um homomorfismo de G em H e N um subgrupo de G. Mostra que a imagem de N é um subgrupo de H. Então, φ de N, que são as φ de x, tal que x está em N, mostra que isso é um subgrupo de H. Mostra também o seguinte, se a φ for sobrejetora e N for normal em G, então a φ de N vai ser normal no H. Outra, se a M é um subgrupo de H, ou seja, se M for um subgrupo do contradomínio, então a imagem inversa de M é um subgrupo de G que contém o núcleo. Mostra isso. O que é a imagem inversa? A imagem inversa de M são todos os elementos do domínio que vão parar no M. Então, isso é a definição de imagem inversa. Eu não estou dizendo aqui que a função φ é invertível. Eu não estou dizendo isso aqui. Aqui eu estou dizendo que a imagem inversa de M, que são os x pertencentes a G, tal que φ de x está em M, isso é um subgrupo que contém o núcleo. Tá? Finalmente, se M é um subgrupo normal do H, ou seja, se M é um subgrupo normal do contradomínio, então a imagem inversa é um subgrupo normal de G que contém o núcleo. Então, a imagem de um subgrupo é um subgrupo. Se a φ for sobrejetora, a imagem de um subgrupo normal é subgrupo normal. Tá? A imagem inversa de um subgrupo é subgrupo. E a imagem inversa de um subgrupo normal também é um subgrupo normal do G. E, além disso, essa imagem inversa ela contém o núcleo. Tá? Então, como você pode ter percebido, nós chegamos, então, ao slide 9 de um total de 9, né? Então, nós ficamos por aqui com esse vídeo e com essa primeira parte de propriedades elementares. No próximo vídeo, que vai encerrar a parte de homomorfismos, nós vamos trazer um pouco mais de algumas propriedades elementares a mais para vocês, que também vão ser usadas muito durante o estudo de grupos. Beleza? Então, obrigado a todos e até a próxima.